estamos iniciando um projeto, né, chamado Pernambucast. Um projeto que vai trazer informação da política, de atualidades, não só de Pernambuco, mas do Brasil, com personalidades que estarão aqui conosco para falar de muitos assuntos. Hoje a gente está estreando esse projeto com o nosso amigo Gustavo Matos, né, que será nosso parceiro nessa empreitada, que é mais um produto para oferecer aos nossos leitores do blog de Marlira, da nossa coluna na Folha de Pernambuco e de tantas outras atividades que a gente tem realizado ao longo desse período. E aí, Gustavo, o que é que você acha desse novo projeto? É isso aí, Edmar. Eu acho que esse projeto chega para trazer tanto informação para as pessoas em formato de vídeo, mas também de entretenimento, de cultura, de lazer. A gente vai conversar com muita gente interessante aqui nesse podcast, trazer muita gente interessante aqui para bater um papo descontraído, à vontade, saber das questões políticas e também cultural, entretenimento para nossa cidade, debater nosso estado e também o país, né? A gente está vivendo aí uma situação complicada nesse momento agora de CPI, desse processo turbulento todo que está vivendo Brasília. Você teve lá a semana passada, sabe muito bem de tudo que tem acontecido e pode trazer para a gente as informações direto do poder que você estava lá na fonte, né? Bebendo na fonte. Exatamente, Gustavo. Essa questão, né, da política de maneira geral, a política ela já é conturbada por natureza. Por quê? O processo político ele é muito de enfrentamento. Isso. Se a gente for fazer um recorte da história do Brasil, a gente vai ver que o Brasil não teve quase nenhum momento de mar de rosas. A maioria foi de muito enfrentamento, muita crise política, turbulência institucional, e esse período de pandemia, né, onde a gente está com a Covid-19, com mais de 500 mil mortos pela questão da pandemia, isso naturalmente traz ainda mais um acirramento, né? A gente teve agora, recentemente, a questão das vacinas, né? Há um questionamento sobre a postura do governo federal no tocante à aquisição de vacinas e que deu um plus para a CPI. A CPI que estava num momento de baixa, né, ela já estava meio que morna, com assuntos que não estavam trazendo muita perspectiva junto à população, mas agora com essa da semana passada referente à aquisição da Covaxin, isso gerou aí um certo problema para o governo e que deverá trazer desdobramentos, inclusive com a prorrogação da CPI, que deverá ficar por mais 3 meses. Então, muita confusão, né? E você trouxe uma informação importante quando a gente estava a caminho daqui para gravar, que foi a questão do valor. Né? Você disse que tem vacinas que chegou a ser comprada a $30 e a Covaxin por 14 ou 15 dólares. Exato. Na verdade, o que é que acontece? Essa questão da aquisição de vacinas, é importante a gente frisar que tivemos, de fato, vacinas no valor de 5 dólares, foi a AstraZeneca, foi a mais barata. A Coronavac, ela ficou na casa de 12 dólares. Essa que está em discussão, que é a Covaxin, ela foi comprada, né, adquirida a 15 dólares, e nós temos a da Moderna, por exemplo, que é 30 dólares a dose. Então, é um assunto, é um tema que não dá para você dizer, olha, teve superfaturamento, teve roubo, teve algum tipo de dolo por parte do governo. Agora, eu sou daqueles que defendem a investigação irrestrita, né? Até porque a gente está num momento muito conturbado, mais uma vez, né, como a gente falava há pouco, e que é preciso, de fato, que as instituições funcionem, que haja, de fato, investigação. Agora, muito a gente tem observado, Gustavo, um questionamento, né, dos defensores do governo do presidente Bolsonaro no tocante ao escopo da CPI. A CPI tem focado somente nas ações do governo federal. E há uma reclamação, por exemplo, do consórcio do Nordeste, onde teve a aquisição de respiradores por parte do consórcio do Nordeste. Que foi barrada a convocação do presidente do consórcio. Exato. E há um questionamento, né, como se a CPI tivesse direcionada a inviabilizar o governo, né, a somente atacar o governo. O governo errou muito, na minha concepção, não só na condução da pandemia, como errou
no tocante à formatação da CPI. O governo ele não Também se organizou, não se articulou. Quando você tem uma perspectiva de criação de CPI, você tem que se preparar para todos os fatores, para todos os cenários. E o governo não se preparou. Então, Sim. o que é que a gente tem hoje? Os três cargos principais da CPI são ocupados por adversários do presidente Bolsonaro, que é o caso do presidente, o Omar Aziz, senador Isso. Omar Aziz do Amazonas, o vice-presidente, que é o Randolfo Rodrigues, que é um opositor ferrenho há muito tempo do governo Bolsonaro, e o Renan Calheiros, senador Que de é o Alagoas, relator. que é um senador que conhece o Senado como poucos, né? Um pouco. grande parlamentar, independentemente aqui de avaliar se ele é certo, se ele é errado, Isso. ele é um grande parlamentar, um quadro que Que conhece tem grande bem. influência no Senado Federal. Exato. Então o governo ele não se articulou, não soube se movimentar e vem sofrendo reveses na CPI a cada dia, né? Apesar dela não ter aquela efetividade que se esperava, né? Até porque até então não havia indícios de corrupção, Isso. né? Agora não pode nem ter indícios, né? Tem essa perspectiva, mas é uma situação bastante complicada. Mas eu queria também falar, Gustavo, sobre as eleições de 2022, né? A gente teve ontem um acontecimento, né, que foi a captura e morte do Lázaro, né, Isso. que chocou a população pelos crimes que ele cometeu, né? Ele matou uma família inteira lá em Goiás, né? Ali Goiás, Distrito Federal, toda aquela região. E acabou morto ontem, foi alvejado pela polícia, foram 38 tiros, e isso gerou muita discussão na questão da população, né? A população, teve gente que defendeu, que concordou com a atuação da polícia, teve gente que criticou, que condenou, achou que a polícia poderia ter prendido o Lázaro, e aí com isso você ter uma investigação maior sobre quem eram os mandantes dos crimes praticados pelo Lázaro. E aí veio a política. O presidente Bolsonaro utilizou um termo do Siqueira, né? O Siqueira, que é um sucesso na internet, sucesso na Rede TV, que é aquela frase CPF cancelado. Ele comemorou a morte do Lázaro, e aí, mais uma vez, a política ela dividiu essa questão, né? E aí, o que é que você acha? Você acha que essa questão dessa discussão sobre criminalidade, sobre drogas, LGBT, por exemplo, pauta LGBT, pauta do segmento religioso, você acha que vai ter um peso na eleição do próximo ano? Sem dúvida, eu acho que vai ser o time do que defende o armamento, que defende uma ação mais enérgica da polícia, que são os bolsonaristas, contra o time do PT, de Lula, que querem uma questão mais humanizada, mais social nesse sentido. E vai ser a pauta da eleição. Vai ser todas essas pautas que você citou, vão ser o que vão movimentar a política e que está movimentando hoje, né? Se você for numa rede social, se você criticar a questão de Lázaro, da condução, vai vir uma enxurrada de coisas negativas, e se você for a favor, vai vir do mesmo jeito. A questão do Lázaro, eu acho que a gente só consegue prender alguém se ele quiser se entregar, né? Se ele não quiser se entregar, você não vai ter como prender. Você só vai acontecer o que aconteceu. Eu acho que é a morte. Eu acho nesse sentido, eu acho que ele não ia se entregar de jeito nenhum. Até porque ninguém passa 20 dias passando o que ele passou por dentro de mata, de rio, fome, invadindo casa, não sei o que, se ele quisesse se entregar. Se ele quisesse se entregar, ele já tinha se entregado e estava vivo. Então, nesse sentido, eu acho que a polícia agiu como deveria agir, né? No momento acalorado da situação, não tinha como outra coisa a não ser revidar uma situação de operação. E em relação a essas outras questões, vão ser sempre as pautas, né? Dos bolsonaristas, por um lado, defendendo essas pautas de militarismo, de armamento, e por outro lado, o pessoal do PT negando isso. Uma coisa que a gente tem observado, Gustavo, aí mantendo esse assunto e fugindo um pouco também, é a questão da terceira via, né? A gente tem observado, eu pelo menos acompanho pelo blog, pelas minhas redes sociais, quando a gente coloca nomes como Bolsonaro, como Lula, isso gera uma polarização muito grande.
E eu tenho observado uma dificuldade muito grande na construção de uma terceira via. Sim. A gente tem outros nomes qualificados, né, que têm representatividade, como Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde, o João Dória, governador de São Paulo, que também é um quadro importante, o Ciro Gomes, que foi governador do Ceará, ministro, e tantos outros quadros aí que se colocam como opção, mas estão tendo dificuldade. Você acha que dá para mudar o cenário e surgir um nome, uma terceira via competitiva a ponto de desbancar um dos extremos? Eu acho que uma terceira via talvez, Edmar, só consiga aparecer, e eu acho que você e nós que vivemos na questão política, identificamos no momento que Ciro, que João Santana assume o processo de marketing de Ciro, você vê que Ciro deu uma mudada radical. Você tem acompanhado e você acompanha isso muito bem, os vídeos, a forma de se postar. Ciro tem ido a tudo, a podcast, a rádio pequena, Ciro tem ido a tudo, tem dado entrevista, tem se mostrado à população como essa terceira via. Ele acredita que pode se viabilizar? Eu não acredito, eu acho que vai ser polarizada, como você bem falou na introdução, mas seria interessante ter uma alternativa, né? Não ficar nas duas alternativas que nós temos hoje, para que as pessoas conheçam, tenham mais opções em quem votar. É muito ruim quando você tem poucas opções, porque quem não quer votar em Bolsonaro ou em Lula ou no PT de jeito algum, tem uma opção, e no segundo turno aí não tem jeito, tem que ser polarização e tem só duas opções. Mas eu acho que a única candidatura que eu acho que conseguiria ultrapassar aí a casa dos 10, 12, 15% nesse momento seria Ciro Gomes aí, por causa do trabalho de marketing muito bem feito do João Santana, que deu uma roupagem nova a ele, tirou muito aquela questão de ir para o confronto, né? Ciro tem muito essa questão de ir para um confronto, que lá atrás foi a história de Lula, que transformou também no Lulinha Paz e Amor, e mudou o jeito de Lula se portar, e Lula aí adquiriu uma gama de eleitorado que ele não tinha, né? O eleitorado mais ao centro, um pouco mais conservador. Essa questão, concordo com você, acho que o Ciro é um bom quadro, né, de centro-esquerda, mas ele tem muita dificuldade, né? Ele nunca conseguiu passar dos 12%. Ele é um eterno candidato. Isso. E nunca conseguiu se viabilizar. Eu acho que o João Dória também é um quadro que pode se viabilizar, porque ele governa o estado mais importante da federação, né, que é o estado de São Paulo. Teve um papel importante com a aquisição da Coronavac. Talvez a postura do Dória ali em São Paulo, comprando a briga da vacina, viabilizando a vacinação em São Paulo, de todo modo, forçou o governo federal a acelerar o processo de compra. Mas você concorda, que a gente tinha um grande quadro do PSDB, que era o Alckmin, e foi um fiasco na eleição passada, mesmo tendo toda a popularidade do mundo, sendo governador várias vezes de São Paulo, tendo elegido vários e vários prefeitos, senadores, ou seja, sempre foi muito forte e não conseguiu se viabilizar, mesmo num partido grande, um partido com tempo de televisão, com uma estrutura. Você acha que Dória conseguiria, tendo um tamanho muito menor do que a história de Alckmin ou de Serra, conseguiria mesmo assim se viabilizar? É muito difícil, né? Como você falou, você trouxe elementos de fato que são comprovados, né? O PSDB ele perdeu o eleitorado dele para o Bolsonaro. É importante frisar isso. Sem dúvida. As pessoas acham, Bolsonaro está liquidado, Bolsonaro não tem viabilidade. Não, o eleitorado do PSDB, que historicamente tinha repulsa ao PT, ele encontrou uma opção que fazia um enfrentamento ao Partido dos Trabalhadores. Que ainda faz. Que o PSDB nunca fez. O PSDB, ele sempre ficava naquela situação de banho-maria, tal, e o Bolsonaro fez o enfrentamento, dizia que Lula era ladrão, que Lula tinha que ir para a prisão, coisa que o PSDB não teve coragem de fazer. Então o Bolsonaro acabou tomando esse eleitorado. Então eu concordo, acho que vai ser uma dificuldade muito grande, apesar do Dória governar um estado importante como São Paulo, ele terá também dificuldades de se materializar como candidato competitivo. Eu concordo, acho que o desenho hoje da eleição é uma eleição polarizada entre bolsonarismo e petismo.
né, ou lulismo, né, vamos dizer assim, lulismo versus bolsonarismo. Eu percebo também, não sei se você concorda comigo, que tem gente que na eleição passada, em 2018, tinha vergonha de dizer que votava em Bolsonaro, porque Bolsonaro é Sem uma dúvida. figura tosca, né? Isso é uma verdade. Bolsonaro, ele foi 30 anos deputado, vivia fazendo confusão o tempo todo. Só que ele apesar de ser uma figura tosca, tem um lado que é preciso reconhecer. Ele era autêntico no que ele posicionava. Eu acho que foi isso que capitalizou muita gente. Muita gente simpatiza com as pautas defendidas por Bolsonaro, porque ele não tem meio termo, ele não tem negócio de ficar em cima do muro. E isso ajudou, como o PT também não tinha, né? O PT nunca ficou em cima do muro. Sim. Então, o PT também criou o seu exército e o Bolsonaro também. Então, eu também percebo muita gente que tem vergonha de dizer que vota em Bolsonaro, não quer dar uma exposição de novo, né? Porque já foi isso em 2018, mas que no bastidor, para evitar uma volta do PT, acaba escolhendo o presidente, né, o atual presidente. Então, eu também concordo, acho que é uma eleição extremamente polarizada entre os dois extremos, o extremo de Lula e o extremo de Bolsonaro, e aí a gente vai para um jogo bastante interessante, né, porque passando essa questão da pandemia, que eu acredito que vamos avançar com a vacinação bem, acho que a gente consegue concluir a vacinação até dezembro, aí a gente tira essa questão da pandemia do foco e aí a gente vai para a eleição propriamente dito, um embate entre as duas lideranças maiores do Edmar, país. você não acha que com essa, e aspas, né, vergonha que alguns eleitores têm de assumir o bolsonarismo, pode acontecer com os bolsonaristas e o que aconteceu lá atrás, que eu acho que esse desgaste do PSDB começou lá atrás, no momento que Fernando Henrique deixa o governo e as pessoas, o próprio PSDB não foi para TV, não foi para rua, não foi para rádio, não foi para imprensa, defendeu o legado de Fernando Henrique. Esconderam, inclusive foi pauta e muita discussão de esconder o governo Fernando Henrique naquele momento, não defender a bandeira e o legado que Fernando Henrique criou do Plano Real e da estabilização da economia. Na hora que o PSDB começa a esconder o seu legado, ele começa a perder adesão. Pode acontecer com o bolsonarismo isso também? Eu acho que há uma diferença elementar nessa questão pelo seguinte, o bolsonarista político, ele defende o Bolsonaro, ele defende, ele vai pro pau mesmo, não quer saber. Já o eleitor é que tem essa situação de não querer expor o voto em Bolsonaro. Como o petista tem mais ênfase, né? Mas também tem petistas que tem um pouco de vergonha de se expor, porque chega numa mesa, aí o cara começa a dizer que Lula é ladrão, tal, aquela coisa toda, e o cara já fica meio que ressabiado. Então, eu acredito que a diferença do PSDB para essa questão de Bolsonaro é a questão do eleitorado. O eleitorado do PSDB era um eleitorado anti-PT, que não tinha simpatia pelas pautas do Partido dos Trabalhadores, mas que não se sentia representado pelo PSDB. Votava por votar, votava por exclusão. Já com Bolsonaro, o que eu percebo é que a turma vota com vontade, mas não quer dizer que vota. Fica naquele negócio meio que intocado, caladinho, para poder votar nele. Então eu vejo realmente o Bolsonaro um quadro E bastante tem competitivo também na aí disputa do próximo ano. nessa briga, né, eleitoral, tem o governador que está no páreo, né, ou pelo menos posto no páreo, que é o governador do Rio Grande do Sul, né, É. que é, digamos assim, pré-candidato também à presidência da República. O PSDB vive essa crise de identidade, né? O PSDB tem 3 pré-candidatos. Quem tem 3 não tem nenhum, porque o PSDB tem Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, o senador Tasso Gereissati, que é um grande quadro, senador do Ceará, um quadro respeitado, de muita credibilidade, mas a gente não vê ele com capilaridade nacional. Ele é um voto, o voto que ele tem é um voto restrito ao Ceará. Ele nunca conseguiu nacionalizar seu nome. Não é a primeira vez que ele tem desejo de ser candidato a Inclusive, a presidente. última entrevista do presidente Fernando Henrique, agora no domingo, no Canal Livre, ele defendia o Tarso, né? Disse que era um quadro que estaria mais pronto no momento para ser o candidato do PSDB. Eu vou dar o exemplo do Dória. O Dória, ele é governador de São Paulo, o maior estado da federação. Ele fez essa questão das vacinas. Mas para ele, o óbvio, muito mais claro, seria tentar a reeleição. Agora dizem que é porque ele está muito mal avaliado em São Paulo. Ele está muito desgastado
por conta das medidas restritivas adotadas por ele durante a pandemia. Então, ele tem dificuldade até de ser candidato à reeleição. Então, o que se comenta é que ele tenta a questão de ser candidato a presidente, sabendo que vai perder, mas com o objetivo de nacionalizar o seu nome, vamos dizer assim, cair para cima, né? O Eduardo Leite também faz esse movimento pelo seguinte, porque historicamente nenhum governador do Rio Grande do Sul conseguiu a reeleição. Então, eles, sabendo disso, que é uma postura prática dos gaúchos, né? Eles não reelegem governadores lá, então está tentando se movimentar na questão nacional. E o Tasso, ele não perde nada, porque ele é senador da República, estará no meio do mandato de senador. Mas é aquela história, quem tem muito acaba não tendo ninguém. Não tem ninguém. Não há um entendimento no PSDB. O PSDB tem dificuldade, terá muitas dificuldades. E a briga interna prejudica o processo. Claro, diferença muito clara do PSDB para o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele tem uma briga interna muito grande, mas ele é muito orgânico. Quando fecha a briga interna, ele vai para a rua com a tropa, com a faca nos dentes para defender aquele que foi escolhido. Já no PSDB, não. Quem perde a indicação, cruza os braços, não quer saber de defender o projeto. Então, acaba dificultando muito. Então, o que eu vejo, concordo nessa linha, sou adepto da tese, de que a gente vai ter ou Lula ou Bolsonaro na presidência em 2023. Agora, o Lula já tem uma idade mais avançada, né? Tá fazendo essa polarização com o Bolsonaro, mas não se sabe se ele de fato vai ser candidato. Ele tem já as condições jurídicas de ser candidato, porque os processos foram... Não é que acabaram os processos de Lula, mas eles voltaram a estaca zero, então é muito pouco provável que a gente tenha qualquer condenação em segunda instância. Né, então ele tem tudo para ser candidato, mas o Lula, ele se para muito fácil, ele é um animal político, ele entende do jogo, ele tem um feeling aguçado. O cara que disputou a quantidade de eleições que Lula disputou, não é? Foi candidato a presidente por 4 vezes, né? Perdeu para Collor, perdeu duas para Fernando Henrique, ganhou, né? Foi 4 até ganhar, né? E depois foi reeleito. Então foi 5 eleições que ele disputou. Um cara desse, ele sabe, ele sente ainda elegeu Dilma, quando né? é bom. O eleitor, quando votou em 2010 em Dilma, ele não votou em Dilma, ele votou na continuidade de Lula, no legado de Lula. Então, o Lula, ele tem, é o principal ator da política nacional dos últimos 30 anos, quase 40 anos, ele tem esse papel importantíssimo, é uma das maiores lideranças políticas da história do Brasil, e ele sabe que fazer o enfrentamento a Bolsonaro, ele tem chance de ganhar? Claro, porque você só tem chance se você disputar. Claro. Mas ele já foi 2 vezes presidente, saiu muito bem avaliado, fez a sucessora, é uma liderança incontestável. Se ele ganhar, tudo bem, é extraordinário. Ganhou a eleição, maravilhoso, vai governar, vai ter uma bomba chiando para tomar conta, porque o Brasil de 2022, ele não é um Brasil de 2002, é importante frisar. Havia uma dificuldade grande ali, mas tinha crises internacionais. A estabilidade da moeda e da economia naquele momento era fato, né? Ele pegou um governo estável já. Isso. E aí ele foi manter o que foi que Lula teve que fazer? Manter as diretrizes econômicas, macroeconômicas do governo Fernando Henrique. No caso de agora, não. Agora você tem um país pós-pandemia, com muitos desafios a serem enfrentados. E dividido, né, Edmar? Dividido, porque quem ganhar não ganha com muita folga. Vai ser ali no aperto. Só que Bolsonaro já está na máquina, então ele vai ter essa dificuldade grande. O problema de Lula é a comparação, não é com Bolsonaro. Vai ser a comparação de um governo Lula a partir de 2023, com os 2 governos que Lula desempenhou antes. Então, Lula foi um grande presidente no período em que governou o país de 2003 a 2010, tanto é que saiu muito bem avaliado, foi beneficiado pelas commodities, foi beneficiado pelo ambiente econômico muito favorável, mas agora é diferente. Agora a gente vai para uma recuperação do país depois de pandemia, depois de impeachment, depois de toda a confusão, porque não é de agora. A pandemia só agravou a situação, mas a gente já vinha com crises desde que Dilma assumiu, né? Desde as denúncias envolvendo Dilma, que a gente vem tendo dificuldades. Há um grande custo da economia, né? A reeleição de Dilma foi vitoriosa, mas há um grande custo da economia do país da gente, né? Exatamente, Gustavo. E aí tem esse desafio, mas eu acredito que a gente vai
ter aí uma eleição bastante interessante. O advento das redes sociais traz esse papel, E aí essa Bolsonaro presença. nesse quesito é fenômeno. Isso, é verdade. Então a gente vai ter uma eleição bastante interessante que a gente, claro, aqui no Pernambucast a gente vai ter a oportunidade De de discutir. discutir não só E, o cenário e tem um nacional. adendo, Edmar, a fazer aí, que as eleições no Brasil, desde a eleição de Fernando Henrique, ou própria de Collor, nunca foram fáceis. Sempre foi de segundo turno. Isso. A gente só teve duas eleições em que foram liquidadas no primeiro turno. Exatamente as de Fernando Henrique. Por quê? Porque houve ali uma situação do Plano No Real. Plano Real. Fernando Henrique estava muito atrás de Lula. Lula era favoritíssimo a Sem ganhar dúvida. aquela eleição de 94. E aí você teve a recuperação do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique que em 94, veja, a eleição foi em outubro. Em 94 lançou-se o Plano Real. O Plano Real lançou, que eu falo, o real na mão das pessoas. A moeda, né? A moeda Antes- propriamente dita. depois da Ele URV. isso. Quando você entregou o real na mão da população, aí, meu amigo, entre junho e julho até outubro, Fernando Henrique surfou e Lula acabou se Perdendo. inviabilizando. Então nós tivemos duas eleições em que a disputa foi liquidada no primeiro turno, mas a tendência é E de após segundo isso, turno. mais nenhuma vez. Nenhuma. Então Nenhuma das duas de Lula, de Lula, nenhuma das duas de Dilma. isso, o próprio Bolsonaro teve Bolsonaro, segundo segundo turno, turno. né? Então a gente teve aí a eleição de Collor também, que foi de segundo turno. Então, e as eleições elas são muito acirradas, além de ter segundo turno, são eleições muito duras, né? Então eu acredito que a gente vai ter aí uma eleição muito interessante para acompanhar no ano de 2022. Edmar, vamos trazer essa conversa da gente aqui um pouquinho para o nosso estado. Como é que tá as eleições aqui de Pernambuco? O que é que tu vislumbra aí no cenário de 2022? Olha, a gente tem uma hegemonia colocada pelo PSB, né? Uma hegemonia que Não é já nem colocada, né, Edmar? É conquistada, né? Claro, mas assim, já são 4 eleições, 16 anos que o PSB governa Pernambuco, né? Já tinha a trajetória de Arraes, que também é um quadro, um importante ator da política de Pernambuco, e o PSB conseguiu criar essa hegemonia. Consolidou-se. Muito difícil, na minha opinião, você derrubar uma hegemonia, você derrotar uma hegemonia. Além do mais, com o acontecimento de 2020, né? A eleição de 2020, a vitória do João Campos no segundo turno, a gente sabe que a Prefeitura do Recife ela tem um peso muito grande Sem dúvida. na equação do Estado. Então, Sem você governar a capital ajuda muito na questão da construção de um palanque estadual. E essa questão daqui do Estado, o PSB tem se movimentado bem na construção do Geraldo Júlio, né? Semana passada a gente teve várias declarações defendendo a candidatura do Geraldo Júlio. Geraldo que passou por momentos difíceis recentemente, deixou a prefeitura, fez o sucessor, evidentemente, isso aí a gente tem que reconhecer. Ele teve mérito também na vitória de João Campos. E muita gente ficou questionando se ele seria ou não o candidato. Mas houve essa sinalização, por quê? O PSB hoje tem uma ampla frente política no Estado. Não há movimentações, indícios de ruptura de atores que estão na frente popular. Então isso traz aí um desafio muito grande para a oposição, né? A oposição que é muito pequena no Estado, é uma oposição que tem aí 5 ou 6 partidos no máximo, num horizonte de 30, então é muito pequeno. Os atores políticos, eles estão colocados, prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, prefeito Miguel Coelho de Petrolina, a prefeita Raquel Lira de Caruaru, são os 3 nomes aí mais fortes da oposição, mas eu acho que eles estão pecando. Onde é que eles estão pecando? Eles estão esticando a corda demais para definição. E aí é onde há o desafio. A gente teve o exemplo... Tem aí dois plus aí, Edmar, que é o Gilson Neto, ministro do Turismo, que está se movimentando bastante em todas as pautas, inaugurações e o que o governo federal tem trazido a Pernambuco, que é muita coisa. Gilson está dentro, Gilson faz questão de estar à frente, e tem uma deputada, né, a Clarissa, que é surgindo, né, como uma das representantes do bolsonarismo aqui também, que tem ganhado muita adesão.
não sei se vai conseguir se viabilizar. Uma coisa é ter adesão nesse momento, mas outra coisa é a viabilidade, tanto política partidária, como a junção, né, das outras forças da oposição no mesmo agrupamento, porque se ficar esfarelado, não vai para canto algum. Esse é o desafio, né? Você tem, como eu estava falando, tem 3 prefeitos que estão se movimentando. Aí você trouxe 2 elementos importantes que precisam ser levados em conta, Claro. que fragmentam ainda mais a oposição. Por Sim. quê? Porque são conflitos de interesse. Todos eles, os 4, exceto o Gilson, que pode considerar a hipótese de disputar o Senado, Sim. os demais são colocados para o governo do Estado. Governo do Nenhum Estado. deles admite candidatura ao Senado, Senado. porque acha que o Senado é uma coisa acessória, né? O foco seria o governo. Então, é um desafio muito grande você unir. O que eu vejo hoje na oposição? Há uma probabilidade muito grande de um palanque bolsonarista aqui no Estado, né? Você ter um candidato que possa defender o legado de Bolsonaro, defender a candidatura de Bolsonaro, e uma candidatura mais ao centro, que poderia ser representada aí pelo Anderson Ferreira, pelo Miguel ou pela Raquel. Essa candidatura ao governo de Bolsonaro seria muito possivelmente, né, não digo provável, porque eu acho que é uma construção ainda difícil, mas possivelmente da Clarissa Tessio. Então, você fragmentando a oposição nessa candidatura bolsonarista, nessa candidatura tradicional, a oposição fica numa situação ainda mais difícil. Por quê? Porque o eleitorado bolsonarista, que foi um eleitorado, por exemplo, que votou em Armando, porque não queria o PSB e o PT, né, naquela aliança, ele vai se dividir ainda mais. Ou seja, a gente teve ali naquela eleição mais ou menos 30% a 32% que votaram em Bolsonaro e votaram em Armando. Eles votaram em Armando porque não tinham outra opção. A opção que se tinha do eleitorado que votou em Bolsonaro era Armando, que tinha sido ministro de Dilma, ligado a Lula, defendendo candidatura de Haddad, chegou a dizer que não votava em Bolsonaro. Então, assim, naquele momento, o eleitor de Bolsonaro não teve uma representatividade grande no projeto. Agora teria. Então é onde a gente vai saber o real tamanho do eleitorado bolsonarista no Estado, se tiver aí uma candidatura própria. E naquele própria. momento, Edmar, muita gente, eu acho que pouquíssimos cientistas políticos ou gente que vive da política conseguia identificar a força de Bolsonaro de verdade, né? Bolsonaro ganhou no primeiro turno aqui em Recife. Ninguém imaginaria isso. Até porque algumas cidades aqui de Pernambuco, Lula, principalmente no interior, é um mito, né? Inclusive, Lula vai influenciar muito nesse processo eleitoral aqui, pela força que ele tem, principalmente no interior do estado da gente, na área mais carente, na área mais que necessita de mais cuidados e que o governo dele deu muitos benefícios lá atrás. Eu acho que aí é um ponto-chave também desse processo, ou seja, é uma teia aí de situações que tem que ser juntadas para que esse processo da oposição possa, de fato, ir para a briga, né? Porque, como você disse, é muito difícil você quebrar uma hegemonia, uma consolidação já, né? João foi eleito aí no segundo turno, mas foi eleito um jovem que tem dado uma dinâmica muito interessante à gestão da Prefeitura do Recife, tem sido muito dinâmico, muito rápido nas suas ações e na resposta às pessoas, que é importante, que é um quadro que está sendo preparado para o futuro do PSB, né? É verdade. Essa questão aí, a gente vai ter aí uma situação difícil, né, para a oposição, para quebrar essa hegemonia. Essa hegemonia, porque eles não só sabem governar, o PSB não só sabe estar no governo, mas desempenhar a força política, desempenhar o poder propriamente dito, né? Porque às vezes você está governando e você não consegue ter o controle da Assembleia, ter o controle dos aliados, e o PSB ele tem esse controle, então isso ajuda muito nessa construção. Mas a gente tá aí, eu acho que a partir desse segundo semestre, a partir de julho, né, a gente vai começar a ter um clareamento aí desse desenho, porque a desincompatibilização dos candidatos acontece em abril do próximo ano. A filiação também, né, a definição dos partidos, né, por onde os candidatos disputarão, será até abril. Então, a gente já está
entrando em julho, então o espaço é muito pequeno, as articulações elas precisam avançar ao longo deste segundo semestre. Então, eu costumo dizer, sempre na minha coluna, nas conversas que eu tenho, a história da oposição. Quem é coxo parte cedo. A oposição, ela, se quiser ganhar a eleição ou ter alguma chance de vencer em 2022, ela vai ter que fazer a convergência, a definição sobre quem será o seu candidato para chegar ainda esse ano, para poder chegar com algum tipo de competitividade é no próximo ano. A gente tem visto aí nas conversas, eu acho que está todo mundo aí na rua, eles tentando, cada um do seu jeito, se viabilizar. O sentimento que eu sinto, e eu acho que é o mesmo que o seu, é que todo mundo está tentando se viabilizar e se juntar ainda esse ano, setembro, outubro, novembro, tá com essa definição pronta, porque o discurso já tem que estar conjunto e unido a partir de janeiro, porque quer queira, quer não, a eleição é uma eleição curta, né? Uma eleição de 45 dias. Então não é fácil você viabilizar um nome desconhecido, porque Miguel faz uma gestão, por exemplo, lá em Caruaru, exemplar, uma gestão muito dinâmica, uma gestão muito que tem levado muitos benefícios à Petrolina. Agora ele anunciou até uma faculdade municipal de medicina, ou seja, é um avanço gigantesco para uma cidade. Então, assim, eles têm o que mostrar, mas Miguel, por exemplo, é um desconhecido em certas regiões do nosso estado, a mesma coisa de Anderson ou de Raquel. Já para o PSB é mais fácil, a capilaridade do PSB começa aqui na capital e vai até o sertão do São Francisco. Então seria mais fácil para que eles possam defender a sua bandeira e o legado, principalmente que eles têm dois grandes puxadores, os saudosos Miguel Arraes e Eduardo, que ainda são grandes eleitores no estado da gente, né, Dimar? É verdade, é verdade. Eu acho que isso dá um diferencial para o PSB. O PSB é um partido forte, um partido que tem capilaridade no estado todo, tem aliados no estado todo. Então esse é o grande diferencial do PSB. Mas, Gustavo, eu acho que tempo aqui a gente, porque a conversa é boa, eu gosto de política. Quando a gente vai conversando, o tempo vai passando. Vai passando e a gente não percebe. Mas para que a gente possa já se adaptando aos próximos, né? Certamente a gente estará com um convidado aqui para poder conversar conosco, né? A ideia não é essa, né? Não é nós batermos papos, e sim trazer alguns convidados que possam trazer pautas interessantes para vocês que vão nos acompanhar aí, para debater todos os temas pertinentes ao nosso estado, como a gente já disse lá no começo, né, Edmar? É verdade. Então a gente vai aos poucos. Essa foi a nossa primeira conversa, nossa estreia, vamos dizer assim, mas acredito que vai ser bom, vai ser um projeto novo, um projeto que tende a revolucionar aqui em Pernambuco, né? A gente vai trazer, nosso objetivo, trazer atores políticos, mas não só políticos, pessoas da cultura, pessoas que possam discutir economia também, e, dentre outros temas. Mas o foco principal é Pernambuco. Por isso o nome Pernambucast, porque a gente quer falar de Pernambuco, das potencialidades do nosso estado e trazer, não é, uma análise mais apurada sobre todos os acontecimentos cotidianos daqui do nosso estado e também do Brasil. E convidar também as pessoas, né, Edmar, a curtirem o canal no YouTube, no Pernambucast, no YouTube, Facebook, Instagram, as pessoas das nossas redes sociais pessoais também, convidar todos para que curtam o canal, para que acompanhem o nosso trabalho aí, esse projeto que a gente está começando. Ok, um abraço, né, e fiquem ligados até o próximo programa.